Um passarinho para voar precisa de duas asas. Você nunca vai encontrar um passarinho voando com uma asa só. O indivíduo, para ser bem sucedido na vida, ele tem que aprender a trabalhar com os dois lados do cérebro. Tudo aquilo que você concentra, aumenta. É assim que o cérebro funciona. Se você se concentrar nos seus problemas, eles vão aumentar. Se você se concentrar na solução dos seus problemas, a solução aumenta. Nós também temos os nossos termostatos. Você tem um termostato para dinheiro. É como se tivesse escrito em letra invisível na sua testa quanto que você vale por ano. É isso que você está ganhando. Do mesmo modo que você aprende física, você aprende química, você pode aprender a ser bem-sucedido. Para que qualquer coisa ocorra no seu universo físico, são necessários 3 componentes. São necessários querer, o saber e a oportunidade. Imagine que você queira atravessar um cabo de aço de um prédio para outro. Você queira, você sabe atravessar, mas não existe cabo de aço, você não vai conseguir. Vamos supor que você queira, existe o cabo de aço, mas você não sabe, é impossível, não é verdade? Se você sabe, se você tem o cabo de aço, mas hoje você não está afim, você também não vai atravessar. Então o que nós vamos mostrar aqui no Sucesso é como que nós criamos esse contexto onde esses 3 componentes se manifestam: o querer, o saber e a oportunidade. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai continuar obtendo o que você sempre obteve. Não é só assistir o vídeo, você vai ter que fazer alguma coisa diferente. Porque se fosse só assistir o vídeo ou só ler, você poderia ler a Bíblia e ir para o céu. Não é bem assim, não é verdade? Então o que nós vamos exigir aqui é que você assista o vídeo. Você vai ter que assistir esse vídeo várias vezes, porque repetição é a mãe do aprendizado. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, até que um dia você andou, não é verdade? Você não aprendeu da noite por dia. Sucesso também, nós não conseguimos aprender da noite por dia. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que assistir esse vídeo várias vezes para que isso seja incorporado na sua estrutura psicológica e faça parte de você. Que você internalize, seja parte de você esse conhecimento que nós estamos passando aqui. Depois que houver uma internalização disto e você começar a aplicar, isso vai ficar automático para você. Então, do mesmo modo que escovar os dentes se tornou um hábito para você, sucesso pode se tornar um hábito. Mas para se criar um hábito, é necessário que pelo menos passe pelo seu cérebro aquele tipo de pensamento 21 vezes. O passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então só existe o aqui e agora. Existem pessoas que se escondem no passado. Eu sou assim porque o meu pai fez isso, porque a mãe fez isso, porque a minha infância foi assim. A sua infância já passou. Não tem nada que você possa fazer a respeito. E não adianta você se preocupar com o futuro, porque o futuro ainda não chegou. Se você anotar todas as preocupações que você tem, mais de 99% daquilo que você se preocupa não vai acontecer nunca. Então você está perdendo tempo se preocupando com isso. É verdade? Então é isso que está aí. Você assista o vídeo, faça os exercícios, repita várias vezes e eu tenho certeza que a sua vida não será a mesma. Se você comprar um aparelho eletrônico numa loja, ele vem com um manual onde que liga, onde que desliga, como que regula. Não é verdade? Você recebeu isso aqui, que é a coisa mais sofisticada que existe no planeta. Chama-se cérebro. Tem 10 bilhões de neurônios, 100 trilhões de conexões nervosas. E você não está usando nem 3% da capacidade que você tem aí. Já imaginou o potencial que está armazenado? Sócrates dizia que o homem preguiçoso é aquele que poderia ser melhor empregado. E de acordo com a definição de Sócrates, todos nós somos preguiçosos, porque nós poderíamos estar utilizando o nosso cérebro de uma forma totalmente diferente. George Bernard Shaw dizia o seguinte: eu penso uma vez por semana e sou famoso. Já imaginou se eu pensasse todo dia? O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer com isso que a maioria não usa o cérebro para pensar. Usa o cérebro para ter pensamentos. É totalmente diferente. Se eu lhe pergunto se há 5 dias atrás foi um dia antes de quarta, que dia que será depois de amanhã? Para você responder essa pergunta, você tem que pensar. Mas o que você faz 99% do tempo é ter pensamentos. Então a primeira coisa que você tem que entender é a diferença entre pensar e ter pensamentos. Para você entender isso melhor, eu vou lhe dar a anatomofisiologia do cérebro. Ele tem 2 hemisférios, o esquerdo e o direito. O esquerdo armazena a razão, o direito armazena a emoção. Esses hemisférios, eles têm funções distintas. O esquerdo é digital, o direito é analógico. O esquerdo é analítico, o direito é sintético. O esquerdo pensa em preto e branco, o direito pensa em colorido.
O esquerdo é detalhista, o direito é global. Você, por exemplo, tem um indivíduo que é muito cérebro esquerdo. Ele se preocupa com o detalhe, mas ele não vê o todo. Ele consegue ver a árvore muito bem, mas ele não consegue ver a floresta. O indivíduo que é cérebro direito, predominantemente, ele já faz o contrário. Ele consegue ver o todo, mas ele não consegue ver o detalhe. Ele consegue ver a floresta, mas ele não consegue ver a árvore. Então o que nós estamos fazendo aqui, nós temos que fazer um equilíbrio entre o cérebro esquerdo e o direito, entre a razão e a emoção. Todas as vezes que houver uma incongruência, uma discrepância entre o cérebro esquerdo e o cérebro direito, você paga um preço. Se você disser assim, cérebro esquerdo, eu vou roubar um banco, e o cérebro direito, a emoção disser, não faça isso não que é antiético, e você vai e rouba o banco, 10 anos depois você aparece com câncer, o que aconteceu? Houve uma incongruência, houve um conflito entre a parte esquerda e a parte direita do seu cérebro, houve uma depressão do seu sistema imunológico, e com isto você sofre um câncer 10 anos depois. Além disto, se você aprende a integrar esses dois lados do cérebro, é como um passarinho. Um passarinho para voar precisa de duas asas. Você nunca vai encontrar um passarinho voando com asa só. O indivíduo, para ser bem sucedido na vida, ele tem que aprender a trabalhar com os dois lados do cérebro. Se ele é só cérebro esquerdo, é aquele indivíduo que você conhece, que é inteligente, sabe cálculo, sabe matemática, trabalha numa lojinha no centro da cidade, é o caixa lá, e lá vai ficar a vida inteira. Por outro lado, o indivíduo que só trabalha com o cérebro direito é aquele indivíduo muito criativo, com grande imaginação, que não implementa nada que ele imaginou. Van Gogh pintou 1.600 quadros, vendeu um, viveu e morreu na miséria. Na verdade, ele tinha um cérebro direito muito evoluído, mas ele não tinha o discernimento necessário para vender os quadros e ter uma boa vida. Do mesmo modo, para nós podermos assimilar o conhecimento, se nós assimilamos com os dois lados do cérebro, faz uma diferença muito grande. Tudo aquilo que você aprendeu só com um lado do cérebro, você esquece. Se você fizesse aquela prova que você fez para passar no vestibular, ou para entrar no colegial, ou aquela prova de ginásio que você tirou 10, se você fizesse aquela prova novamente hoje, você não tiraria a mesma nota, não é verdade? Mas se você sabe nadar, tem 10 anos que você não nada, se você entrar na piscina, você nada. Se você sabe andar de bicicleta e tem 10 anos que você não anda de bicicleta, se você montar numa, você anda, não é verdade? Por quê? Andar de bicicleta, nadar, você aprendeu com os dois lados do cérebro. E aquilo que você fez lá na escola, você aprendeu com um lado só do cérebro. Por isso que você esqueceu. Então o que você faz? Você passa a vida inteira aprendendo, esquecendo, aprendendo, esquecendo, aprendendo, esquecendo. Mas mesmo assim, aprendendo e esquecendo, você está melhor do que aquele indivíduo que não aprendeu, não é verdade? Porque o conhecimento você esqueceu, mas sobrou alguma coisa. Sabe o que sobrou? A sua habilidade de pensar. Como é que você usa o seu cérebro para melhorar o seu discernimento, para você poder fazer decisões de uma forma melhor. Tem gente que tem dificuldade para fazer decisões. O indivíduo não consegue decidir entre uma coisa e outra. É como se uma parte do cérebro queria uma coisa, outra parte do cérebro queria outra. E ele acaba não decidindo por nenhuma das duas. E isso é muito importante se aprender na vida, porque a sua vida você está fazendo constantes decisões. E outra coisa importante que você tem que entender como o cérebro funciona, existe uma lei universal chamada lei do aumento. Tudo aquilo que você concentra, aumenta. É assim que o cérebro funciona. Se você se concentrar nos seus problemas, eles vão aumentar. Se você se concentrar na solução dos seus problemas, a solução aumenta. Então é muito importante você focalizar onde você quer gastar a sua energia. Henry Ford dizia, se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer jeito você está certo. Porque uma vez que você está trabalhando com as suas crenças, você está sempre certo. Você já notou que você está sempre certo? Sempre você certo? A outra pessoa que não consegue entender? Porque você está partindo de um princípio que está codificado no cérebro. À medida que você começa a mudar essas percepções, você vai entender que percepção é realidade e tudo mais é ilusão. Força de vontade é aquilo que você faz no dia 31 de dezembro, falar no próximo ano eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Quanto tempo isso dura? Quase nada, não é verdade? Agora, se você está automotivado, a história é totalmente diferente. Você vai fazer acontecer. É isso que nós vamos provocar aqui. Nós vamos provocar uma automotivação para o sucesso. Existiu nos Estados Unidos um indivíduo chamado Andrew Carnegie. O Andrew Carnegie era na época dele o que o Bill Gates é hoje. O que o Bill Gates é para a era da informação, Andrew Carnegie foi para a era da industrial. O Andrew Carnegie era tão rico que ele deixou o dinheiro para construir o Carnegie Hall em Nova York. Ele deixou o dinheiro para construir a Carnegie Mellon University nos Estados Unidos. E o senhor Andrew Carnegie, um dia, num momento de reflexão, ele teve um insight. Ele disse, eu vou deixar muito dinheiro para o mundo, como de fato ele deixou. Mas eu gostaria de deixar para o mundo mais
mais do que dinheiro. Eu gostaria de deixar essa habilidade que eu tenho, que tudo que eu coloco a mão vira ouro. Então ele resolveu criar a chamada ciência do sucesso, o que faz um indivíduo bem-sucedido. Como ele era um indivíduo muito ocupado e não tinha tempo para fazê-lo, ele contratou alguém que o fizesse. Ele saiu procurando alguém. Uma noite, numa festa, ele conheceu um jovem de 19 anos de idade, de nome Napoleon Hill. Ele ficou impressionado com a inteligência desse jovem e ele propôs para esse jovem trabalhar durante 25 anos desenvolvendo a ciência do sucesso. E durante 25 anos, Napoleon Hill teve a oportunidade de entrevistar 16.000 pessoas. Das 16.000 pessoas que ele entrevistou, 1.000 eram milionários. Dos 1.000 milionários, ele selecionou 500, que além de terem dinheiro, tinham saúde, boa vida familiar, paz de espírito, etc. E ele estudou profundamente as características desses indivíduos e comparou com o resto. Pessoas, de um modo geral, o que elas fazem? Elas se escondem no passado ou se escondem no futuro. É muito fácil você se esconder no passado. Você reclama que você é do jeito que você é por causa das circunstâncias da sua infância, do modo que seu pai lhe batia, sua mãe te tratava, etc. Ou você pode se esconder no futuro, se preocupar com as coisas que vão acontecer. Você já prestou atenção na palavra preocupar? Pré-ocupar. O que é pré-ocupar? É você ocupar a sua mente antes da hora. Se a sua mente estiver ocupada, você não tem tempo de pré-ocupar. E como é que você ocupa a sua mente? Se comprometendo em fazer uma diferença na sua vida. Se você hoje de manhã teve no café da manhã ovos com presunto, a galinha que botou os ovos estava envolvida no seu café da manhã. O porco estava comprometido. Ele deu a vida pelo presunto, para ser transformado em presunto. Entende a diferença? No seu cérebro não existe futuro. Sabia disso? Você já acordou amanhã? Não, é sempre hoje. Exatamente isso. Se você não gosta de você, o mundo não vai gostar de você. O seu desempenho, tanto pessoal quanto profissional, nunca será maior do que a sua autoimagem. Como melhorar a sua autoimagem? Como melhorar a sua autoestima? Até a idade, 8 anos, você recebeu aproximadamente 100 mil não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Crianças com 4 anos de idade, microgravadores colocados na orelha para escutar, gravar o que elas escutam em 24 horas. Para cada elogio, elas receberam 9 repreensões. Então o que acontece? A sua autoestima que nasceu direitinho, ela começa a ser lesada. Você tem que continuar vivendo. Então, como mecanismo de compensação, você faz compensações e que leva a deformações. Conclusão, você passa a ter 2 personalidades. Uma que você apresenta para os outros e a outra que é a sua lá, que você não quer mostrar para ninguém. Você gasta uma energia vital enorme tentando separar uma da outra. E isso tudo é codificado linguisticamente. E existe uma conversa dentro da sua cabeça o tempo todo, chamado self-talk, que determina isso. E eu vou lhe provar isso agora. Imagine a seguinte situação. Imagine que eu colocasse aí onde você está assistindo esse vídeo, uma tábua de 40 centímetros de largura e 10 metros de comprimento. Eu colocasse no chão e solicitasse que você andasse nessa tábua de um lado para o outro. Você conseguiria? Provavelmente sim. Né? Agora eu pegaria essa tábua e colocaria essa tábua entre os 2 prédios Twin Towers do World Trade Center em Nova York, 2 prédios mais altos de Nova York. E agora eu solicitaria que você atravessasse essa tábua de um lado para o outro. Você faria? Provavelmente não. Mas fisicamente você consegue fazer. Você não fez lá, não andaria no chão? O que acontece? Imediatamente vai aparecer no seu cérebro chamado self-talk. Olha, você vai escorregar, ó, você vai cair, ó, vai ventar, não é verdade? Você nunca deixou de fazer nada na vida porque o seu peito doeu, ou porque o seu braço doeu, ou porque a sua perna doeu. Você deixou de fazer alguma coisa na vida, que alguma coisa aconteceu aqui dentro do seu cérebro, não é verdade? Pois é, isso tem muito a ver com a codificação que você tem da sua autoestima. Porque essa autoestima foi gerada através do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Nos primeiros 7 anos de vida, você não tinha capacidade cognitiva. O seu cérebro funcionava como se fosse uma esponja. Você estava consciente, mas você não estava consciente que você estava consciente. Essa é a verdade. Então a religião que você tem, os preconceitos, as suas crenças com relação a dinheiro, a Deus, a amor, a saúde, a velhice, tudo isso foi codificado nos primeiros 7 anos de vida. Dos 7 aos 14, você entrou na fase de modelação. Você começou a modelar os outros. Você começou a copiar o comportamento das pessoas. Se a sua mãe dizia, não minta, mas você ouvia ela mentindo pro vizinho, você chegava à seguinte conclusão, mentir é válido. Ou seja, você incorporava o comportamento e não o que as pessoas estavam dizendo. E você começou a fazer julgamentos. Por volta dos 14 anos, você entrou na terceira fase, que é a chamada fase de socialização. Você começou a se socializar com os outros. E teoricamente,
teoricamente, somente teoricamente, você completou isso por volta dos 21 anos. Eu digo teoricamente porque eu encontro pessoas com 50 anos de idade que ainda não saíram de casa, emocionalmente. O pai já morreu, a mãe mora a 2.000 quilômetros de distância, mas a pessoa ainda não saiu de casa emocionalmente. Então nós temos que voltar lá e reestruturar essa criança, que nunca tem mais do que 7 anos de idade. Como que isso foi estruturado neurofisiologicamente? Do seguinte modo: na base do seu cérebro, você tem uma estrutura chamada substância reticular ativadora ascendente, que é abastecida pelo saldo exergônico do bioquímico celular. Estou falando difícil. O que é isso? Significa que se eu levanto a mão, eu libero mais energia do que é necessária para levantar a mão. Parte dessa energia vai pelo sistema nervoso e ativa essa substância que ativa o cérebro. Então o seu cérebro se mantém acordado graças à substância reticular ativadora ascendente. A segunda função da substância reticular ativadora ascendente é funcionar como se fosse uma secretária executiva do seu cérebro. O seu cérebro não pode prestar atenção em mais do que 5 a 9 coisas de cada vez. Você não estava prestando atenção no dedão do seu pé direito, até que eu falei, nem tampouco na ponta do seu nariz, nem no lóbulo da orelha esquerda, e assim por diante. Você não pode prestar atenção em tudo isso, no que eu estou falando, na temperatura da sala. Opa, peraí, tem que ter uma prioridade. E a substância reticular ativadora ascendente estabelece essa prioridade. Quem estabelece para ela? O cérebro. O cérebro diz, isso é importante, eu quero ver, isso não é importante, eu não quero ver. Então as suas crenças foram codificadas e o cérebro diz para a substância reticular, é isso aí. Então imagina uma menina com 12 anos de idade abusada sexualmente. Ela chega à seguinte conclusão: homem não presta. O cérebro dela diz para a substância reticular, então se você encontrar um homem que não presta, eu quero saber. Quando você encontrar um que não presta, eu não quero ver. E daí para frente, o que é que ela vai encontrar na vida? Homens que não prestam. Então com isso se perpetua. E você então passa a ter a sua vivência de acordo com as suas crenças, de acordo com a sua autoestima. Está entendendo como a coisa funciona? Se você quiser mudar a sua vida, você tem que começar mudando a sua autoestima, mudando a sua percepção, você muda a sua realidade. Coisas são óbvias, não é verdade? Mas o óbvio só é óbvio para a mente preparada. Então nós temos que preparar essa mente. E como que nós preparamos? Mudando essa janela, mudando a sua percepção. Sabe como é que eles treinam o elefante? Eles pegam uma corda, amarram no elefante, amarram numa árvore. Ele tenta sair e não consegue, tenta sair e não consegue. Ele desiste. Isso quando ele é bebê. Aí ele cresce pensando que ele está amarrado numa árvore. Quando ele já é adulto, o palhaço amarra uma corda nele, amarra na perna do tamborete, da cadeira lá, ele continua pensando que está amarrado numa árvore. Nós podemos fazer a mesma coisa com pulgas. Você coloca a pulga dentro de um jarro, fecha o jarro, a pulga não gosta de ficar dentro do jarro, ela pula, volta, ela bate na tampa do jarro, até que ela começa a se machucar, ela começa a pular um pouquinho mais baixo. Depois que ela está fazendo isso, você vai lá e tira a tampa do jarro, ela nunca mais pula fora do jarro. Você não está acreditando? Faça experiência em casa. Você não precisa fazer experiência em casa, é só olhar no espelho. Quantas coisas você codificou na infância que você continua carregando com você, que são totalmente obsoletas? Nós somos animais linguísticos. Linguagem nos diferencia dos outros seres e nos faz humanos. Nós temos 2 tipos de linguagem. Nós temos uma linguagem geração e uma linguagem que não geração. Se eu disser para você, a temperatura dessa sala está quente, mudou alguma coisa no universo? Absolutamente nada. A temperatura continua a mesma, não é verdade? Isso é uma linguagem que não gera ação. Agora, se você estivesse aqui e eu dissesse para você, segura essa caneta, por favor, e você segurasse, a caneta teria passado da minha mão para a sua. O que aconteceu? Aconteceu uma ação. Essa linguagem, solicitação, gerou uma ação. Você quer ver uma outra linguagem que gera ação? Declaração. Você vai perante um juiz, homem e mulher, e o juiz diz, eu declaro vocês marido e mulher, e 5 segundos depois que ele acabou de dizer isso, você levanta a mão e diz assim, sou juiz, eu não quero me casar mais. Sabe o que ele vai dizer para você? Agora é muito tarde, você agora tem que se divorciar, porque eu já declarei, eu já criei uma realidade jurídica na sua vida, através de uma declaração. Então vamos analisar isso mais cuidadosamente. Imagine se ao invés do juiz, você fosse o seu vizinho que é bancário, pedisse a ele para lhe casar. Você acha que ficaria válido? Claro que não. Ele não tem autonomia, ele não tem autoridade para declarar marido e mulher, não é verdade? Então para você ter uma declaração, você tem que ter autoridade. Segundo, tem que acontecer no aqui e agora. O juiz não diz, eu declaro que vocês serão marido e mulher. O juiz diz, eu declaro que vocês são. E terceiro, tem que ser positivo. Ou seja, o juiz não declara, eu declaro que vocês não são mais solteiros. Isso não é declaração. A declaração é no positivo, é no aqui e agora e alguém que tem autoridade. Agora eu lhe pergunto, quem tem mais autoridade sobre você? Você. Então você tem a possibilidade de recriar você linguisticamente. Esta é a verdade. E como é que você recria você linguisticamente? Declarando. Eu declaro que sou inteligente. Ser, fazer, ter. As pessoas pensam que é o contrário. Se eu tivesse inteligência... Não, eu declaro ser inteligente. Eu passo a fazer o que gente inteligente faz. Eu passo a ter inteligência.
eu declaro ser próspero, eu passo a fazer o que gente próspera faz, eu passo a ter prosperidade. Por isso que o ser vem antes do ter. Porque se você tiver o ter sem o ser, não pertence a você. Eu declaro ser a força criadora na minha vida. Significa que tudo que ocorrer de bom e tudo que ocorrer de ruim, eu sou responsável. Eu declaro ser saudável, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Eu declaro ser sincero para comigo mesmo. Eu declaro ser livre. Significa que eu sou livre, você é livre. Eu tenho direito de pensar o que eu quiser, você tem o direito de pensar o que você quiser. Então, à medida que você vai fazendo isso, você vai mudando a cibernética do seu cérebro. Nós também temos os nossos termostatos. Você tem um termostato para dinheiro, tá? Como se tivesse escrito em letra invisível na sua testa o quanto que você vale por ano, é isso que você está ganhando. Tem um termostato para saúde, você tem um termostato para relacionamentos, e você pode modificar esse termostato através da linguagem e através da visualização. Se você visualiza e sabe visualizar com nitidez, se você sabe visualizar a cores, isso tem um impacto enorme nesse termostato. Deixa eu contar para você uma história com relação a termostato. Era uma vez um indivíduo que era o melhor corretor de imóveis que você poderia encontrar. Ele só ganhava $30 mil por ano. Nos Estados Unidos isso não é muita coisa. Um dia ele foi hipnotizado. Durante a sessão hipnótica descobriu-se que quando ele tinha 7 anos de idade, o pai dele tinha morrido e a companhia para a qual o pai trabalhava tinha dado uma cerimônia e tinha convidado dele e a mãe, tinha havido um discurso quanto o pai dele tinha sido honesto, trabalhador, dedicado, etc, 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 e foi dado à mãe um envelope que era o seguro de vida do pai, que ela abriu o envelope, tirou o cheque, $30 mil, e ele com 7 anos de idade olhou e concluiu: um indivíduo honesto, trabalhador, dedicado, vale $30 mil por ano, ele concluiu. Trazido de volta da sessão hipnótica e trabalhado com essa tecnologia que eu estou trabalhando com você aqui agora nesse vídeo, esse indivíduo na semana seguinte dobrou o que ele ganhava, na semana seguinte ele triplicou, na semana seguinte ele quadruplicou. Um ano depois, ele ganhava $1 milhão por ano, fazendo o que ele sempre soube fazer, levantando a mesma hora que ele sempre levantou, indo dormir a mesma hora que ele sempre foi dormir. Sabe o que mudou? O termostato dele. Essa que é a diferença que faz a diferença. É essa mudança de termostato. Isso é que é importante, essa mudança. William James foi, que é considerado o pai da psicologia moderna, ele foi um filósofo, um psicólogo, professor da Universidade de Harvard. Ele tem uma frase famosa que é a seguinte: o passarinho não canta porque está feliz, ele está feliz porque canta. Porque uma vez foi perguntado ao Dr. James: Dr. James, na sua opinião, qual foi a descoberta mais importante no campo do desenvolvimento humano nos últimos 100 anos? Ele disse: na minha opinião, foi que antes pensava-se que para você fazer, você tinha que sentir primeiro. Agora nós sabemos que o contrário também é verdadeiro. Você começa a agir e o sentimento aparece. Então não fique esperando que o sentimento apareça para você começar a executar. Comece a executar, que o seu termostato vai mudar. Você começa a modificar isso e o termostato modifica. E com isso você recria o seu passado. Imagina a seguinte situação: você pega um cigarro, você leva ele aí fora, coloca ele contra a luz solar. Você acende o cigarro? Claro que não. Mas se você colocar uma lente convergente, colocar o cigarro no foco da lente convergente, você acende o cigarro, não é verdade? Por que você acende? Porque agora você concentrou a energia solar que passou pela lente num ponto único. Essa concentração faz acender o cigarro. É tão óbvio, não é? A mesma coisa ocorre conosco. Se você pegar a sua energia vital e espalhar ela entre o passado e o futuro, não sobra energia para o aqui e agora. Se por outro lado você for capaz de concentrar isso tudo no aqui e agora, sem resquícios de passado ou de futuro, você vai poder fazer coisas que parecem milagrosas, porque você está utilizando energia no momento presente, no aqui e agora. Mas o que acontece de um modo geral? Você às vezes quer utilizar, mas dentro de você existem crenças que vão contra. Então tem-se o que na psicologia se chama de dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é quando você faz uma coisa e lá no fundo você não gostaria de fazer, então faz. Então, por exemplo, você gosta de dizer sim para os seus amigos, né? Se um amigo lhe pede um favor e você pode fazer o favor, na hora que você fala não, faz. Há uma dissonância cognitiva. Quando um inimigo lhe pede um favor, você fala não sorrindo, não é verdade? Você não tem esse problema. Então, de onde que vem essa dissonância cognitiva? Essa dissonância cognitiva vem de resquícios do passado ou do futuro, que você criou na sua mente e você carrega com você. Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagine você com 7 anos de idade. Você não tem nem capacidade cognitiva direito ainda. Você sabe que você vai num lugar importante porque eles colocaram a melhor roupa que você tem. Eles te levam num lugar onde tem alguém pregando. Ele está dizendo lá o seguinte: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu. Você sai de lá, seu pai lhe leva no zoológico.
Tinha aquele animal enorme, você perguntou, pai, que animal é aquele? Aquilo ali, meu filho, minha filha, aquilo ali é um camelo. Você chega em casa, você pega a agulha de costura da sua mãe e você lembra do que foi dito. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu. E você com 7 anos de idade, você declara, eu quero ser pobre, porque eu quero entrar no céu. Só que eles esqueceram de falar para você que aquele fundo de agulha que eles estavam se referindo não é o fundo de agulha de costura da sua mãe. É uma portinhola que existia nas muralhas de Jerusalém, tinha os portões, e dentro dos portões tinha umas portinholas chamadas fundo de agulha, que foi feita para camelo passar. Quando um camelo chegava depois das 6 horas da tarde, eles não abriam os portões, eles abriam o fundo de agulha. Só que tem um problema. Para o camelo passar pelo fundo de agulha, ele tem que primeiro passar de joelho, o que não é muito difícil para camelo. E segundo, ele tem que passar descarregado, tem que tirar a carga dele. É a mesma história. Para você entrar no reino dos céus, você tem que entrar humildemente. E você não vai levar seus bens materiais, não é verdade? Caixão não tem gaveta. Mas entre isso e você não entrar no céu é bem diferente. Mas se você criou esta crença, e agora você está no aqui e agora, trazendo essa crença com você, quando você começa a ganhar dinheiro, começa a ver o que eu chamei de dissonância cognitiva, porque você tem agora 2 crenças, uma que você quer ganhar dinheiro e outra que gente rica não entra no céu. Então aquilo entra, uma começa a fazer sabotagem da outra, e você então começa a fazer o que nós chamamos de racionalização. Você começa a criar racionalizações. Ah, dinheiro não é importante. Quem fala que dinheiro não é importante vive numa outra realidade, porque você vai na cadeia, 99% das pessoas estão lá por causa de quê? Problema de dinheiro. Por que as pessoas se divorciam? Mais de 85% é por causa de briga de como gastar o dinheiro que eles ganham. Então você vai falar que dinheiro não é importante? E quando você estiver se preocupando em pagar suas contas do fim do mês, quer você queira, quer você não queira, dinheiro é importante para você. Dinheiro só deixa de ser importante o dia que você tem o bastante, e aí sim você vai se preocupar com coisas mais importantes que dinheiro. Você não tem nem ideia a força que você tem dentro de você. É igual um iceberg. O iceberg está 10% fora da água e 90% dentro da água. Você olha na superfície e você vê só aquele pouquinho. E é a mesma história. Só que a nossa força está a nível inconsciente. Você conhece a história da mulher que estava dirigindo numa estrada deserta do Texas e a picape dela quebrou e ela foi consertar a picape e ela colocou o macaco para trocar o pneu que tinha furado também, etc. Na hora que ela estava levantando a picape, o filhinho dela de 4 anos de idade saiu de dentro da cabine, entrou debaixo da picape. E o macaco empenou e o menino ficou preso debaixo da picape. E ela foi lá e levantou, com menos de 50 quilos a mulher, levantou a picape para o menino sair. Agora eu lhe pergunto, de onde que ela tirou essa força? Do inconsciente. Diz que o Fernão Cortés, que conquistou o México, um dia ele estava passeando com os amigos dele a cavalo e eles foram atacados por uma tribo indígena. E eles começaram a matar o pessoal, os índios inclusive flecharam o cavalo morreu, e o Fernão Cortés saiu correndo, e os índios atrás, e ele pulou um desfiladeiro. Eles pegaram essa distância que o Fernão Cortés pulou, com toda aquela armadura dele, levaram para um campo de atletismo americano, e dificilmente um atleta consegue pular aquela distância que o Fernão Cortés pulou com a armadura. Por que ele pulou? Porque ele estava motivado, ou ele pulava ou ele morria. De onde que ele tirou essa força? Ele tirou essa força do inconsciente. Então você tem que aprender a usar esse tipo de força. Você tem que acertar por dentro para depois acertar por fora. Quando você está certo, o mundo está certo. Não tem nada errado com o mundo. O mundo, o universo, é um lugar paradoxal, potencialmente abundante, feito para todo mundo ganhar. Ah, se eu me mudasse dessa cidade, eu resolveria o meu problema. Sabe por que você não resolve o seu problema? Porque quando você muda, você leva você com você. Esse é o problema. Se você pudesse deixar você lá, seria diferente. Mas como você leva você com você, é o que acontece. Então o que você tem que fazer na realidade não é o que São Tomé dizia. São Tomé dizia o seguinte, eu tenho que ver para crer. O nosso trabalho aqui é exatamente o contrário. Você tem que crer para ver. Porque se você tiver que ver para crer, você vai estar sempre comendo poeira de alguém. As grandes descobertas, as grandes invenções do mundo ocorreram exatamente o contrário. Pessoas que acreditaram e manifestaram. Então você tem que mudar esse paradigma. Você tem que fazer uma mudança no seu pensamento. Você tem que passar a acreditar, porque você só vai ver aquilo que você acredita. Então, para você mudar isso e passar a acreditar em coisas que você não acreditava antes, você tem que mudar o seu modo de pensar.
Você tem que começar a excluir coisas da sua vida e você tem que começar a incluir novas coisas. Porque se você não excluir, não tem lugar para incluir com essa história do... Então, o indivíduo às vezes anda com a mente transbordando de conhecimentos inúteis, que você deve excluir. Você tem que mudar as crenças. Você tem que incorporar coisas novas. Você tem que concentrar nas suas qualidades e não nos seus pontos fracos. Então, para você começar a mudar esse processo, para você entrar em contato com essa força dentro de você, você tem que começar a descobrir quais são os seus talentos, quais são as suas qualidades, quais são as 5 principais qualidades que você tem. Você já escreveu alguma vez? Porque é importante, não é só você pensar, não. Descobriu-se recentemente que, o que os antigos já sabiam, que se você escrever, codifica de uma forma muito mais forte no seu cérebro. Então eu recomendo que você faça um exercício de casa, faça uma tarefa de escrever as suas 10 qualidades. Você pode escrever qualidades que você já tem e gostaria de aumentar, ou qualidades que você não tem e gostaria de incorporar. Porque à medida que você faz isso, à medida que você entra em contato com essas suas qualidades, o que vai acontecer é que você vai conhecer cada vez mais essa força que existe dentro de você. E o segredo não é você se comparar com os outros, é você se comparar com você mesmo e acompanhar a sua evolução. Porque se você começa a se comparar com os outros, sempre vai ter alguém mais bonito que você, sempre vai ter alguém mais forte que você, sempre vai ter alguém mais jovem do que você, sempre vai ter alguém mais rico do que você. Então você vai estar sempre frustrado. Agora, se você compara com você mesmo e acompanha a sua evolução, isso serve de estímulo para você continuar evoluindo. Então, além das suas qualidades, eu gostaria de saber dos seus hábitos, quais que você quer excluir, quais que você quer manter e quais novos hábitos que você quer incluir na sua vida, na sua tarefa diária. E lembre-se, algo para se tornar hábito tem que ser feito, pensado, manuseado pelo menos 21 vezes. Então você, para criar um hábito, você tem que pôr energia nisso. E depois desse hábito criado, por exemplo, se você criar o hábito crer para ver, ou seja, eu acredito para manifestar, teste isso na sua vida. Crie alguma coisa e procure manifestá-la. Tudo no universo físico é criado 2 vezes. Primeiro você cria, depois você manifesta. Você entendendo esse processo é fundamental. E lembre-se da história do executivo. Se você está certo, o mundo está certo.